Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom estarmos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse dia chamado hoje, dia 4 de junho de 2025. Nós estamos celebrando a 7ª semana da Páscoa, a semana após a ascensão do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que o seu dia seja mega, hiper abençoado no nome do Senhor. Amém? Nós estamos aqui direto da capela da Divina Providência. Atrás você vê o quadro da Sagrada Ceia, da última ceia do Senhor. Coisa linda, Bom é o Senhor para com Israel. Amém? Seja muito bem-vindo, Ramon Martim, nessa manhã. Deus o abençoe. Muito bem-vinda, Patrícia Alexandrina. Deus abençoe. Muito bem-vinda, minha esposa Daniele. Já está a caminho do trabalho. Deus abençoe. Vamos ler o Santo Evangelho de hoje. O Santo Evangelho de hoje é João 17, a partir do 11. Nós vamos estar fazendo essa leitura. Essa leitura ela começou, na verdade, ontem, como nós não estamos fazendo live na terça-feira, mas essa leitura na liturgia ela começou ontem e nós vamos dar continuidade nela hoje. Vai dizer assim: naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para os céus e orou, dizendo: Pai Santo, guarde-os no teu nome, o nome que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando estava com eles, eu os guardei em teu nome, o nome que tu me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. E agora eu vou para junto de ti. E essas coisas digo enquanto estou no mundo. Para que eles tenham dentro deles toda a minha alegria. Eu tenho dado a eles a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Denise Souza, Deus abençoe, minha querida, nessa manhã o seu dia com toda sorte de bênção em nome do Senhor. Gente, a oração sacerdotal, oração de João 17, é um dos textos mais lindos que existe nos evangelhos. Porque a oração que Jesus faz por cada discípulo, começando pelo colégio dos apóstolos, que eram os seus discípulos direto, e alcança eu e alcança você nessa manhã. A oração sacerdotal de Jesus é a oração modelo, é a prova do cuidado de Jesus para com os seus discípulos. Jesus estava preparando os discípulos para que eles ficassem sem a presença física de Jesus. Mas havia uma grande preocupação no coração de Jesus por aqueles homens. Então há uma grande preocupação de Jesus por aqueles homens, que Jesus vai levar essa preocupação a como? Em oração ao Pai. E aí a primeira lição que eu aprendo no Evangelho de hoje é que as minhas preocupações
precisam ser levadas em oração. Amados, preocupação não se resolve comentando com um, comentando com o outro. Preocupações não se resolve você colocando no status. Preocupações não se resolve você lamentando. O que é que resolve preocupação? Orando. Eu preciso orar mais e eu preciso comentar menos. Por quê? Porque orar, você está falando com quem pode resolver a sua preocupação. Quando você comenta com um, comenta com outro, às vezes você tem até uma leve momentânea alívio. Parece que aquilo ali ajudou porque você comentou, mas não resolveu. Ajudou, mas não resolveu. Agora, quando você pega a sua preocupação e você leva diante do altar do Senhor, você coloca diante do altar de Jesus, aí, amados, pode ter certeza, as suas preocupações, elas estarão nas mãos certas. O texto vai dizer que Jesus, agora preocupado, ora pelos discípulos e vai dizer: Pai, guarde-os em teu nome, o nome que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós. A maior preocupação de Jesus era sobre a unidade dos discípulos. O desejo de Jesus é que eles continuassem sendo um. Sendo um, amados, no pensamento, sendo um na assistência, sendo um na pregação. O desejo de Jesus nunca foi que houvesse divisões. O desejo de Jesus é que nunca fosse que um se colocasse maior do que outro. Por quê? Porque se eu acho que a Denise Souza é maior do que eu, mas a Denise Souza acha que eu sou maior do que ela, no final dá tudo certo, nós estamos no mesmo patamar, amando uns aos outros e nos submetendo uns aos outros. Eu não sou melhor do que você porque eu tenho eu fui chamado e ordenado a pastor. Você não é melhor do que eu porque é uma ovelha. Nós temos funções diferentes, responsabilidade diferente, mas diante de Deus nós somos a mesma coisa. Filhos e servos. E essa é a unidade que Jesus ora ao Pai para que acontecesse. Pai, eles têm que ser um, como eu e tu somos. O desejo de Deus é que o seu povo, amados, até os dias de hoje, alcance a mentalidade da unidade. Por isso nós não temos que nos preocupar, eles são pentecostais, outros são carismáticos, eles são tradicionais, uns são católicos romanos, outros é cristão protestante, outros são ortodoxos. Nós precisamos alcançar o caminho da unidade. Se servimos ao mesmo Deus, precisamos caminhar na unidade. Como John Wesley falava, se o teu coração é igual ao meu, dai minha mão, e o meu irmão você será. Então Jesus primeiramente ora para que eles não dividam a missão. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cássio, eu sou de isso, não. A oração de Jesus é que nós andemos de mão dadas, unidos. Como é que eles estavam no Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre eles? Reunidos, todos no mesmo lugar. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida nessa manhã. Que todos estejamos no mesmo lugar. E que lugar é esse hoje, amados? Caminhando para o céu.
Olha o que o texto ainda vai dizer. Quando eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, o nome que tu me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então Jesus está orando ao Pai falando, Pai, olha, eu cumpri a missão. Eu guardei aqueles discípulos. Eu os ensinei. Eu discipulei eles durante 3 anos. E eu estou deixando pronto para fazer a missão em teu nome. Mas os guarde. Os guarde porque até aqui eu guardei. E ninguém se perdeu, né? Da escola apostólica só se perdeu o filho da perdição, que foi Judas Iscariote. Mas todos os outros foram cuidados, discipulados, ensinados e enviados pelo Senhor Jesus. Por isso nós podemos entender a preocupação de Jesus, pedindo ao Pai que os guardasse e os protegesse. Para quê? Para que a missão dos apóstolos chegasse até nós. Porque se Jesus não guarda, se Jesus não pede ao Pai que o guarde, como é que a missão chegaria 2025 anos depois? E o melhor ainda é saber que depois de 2025 anos, essa oração ainda está válida. Ainda existe diante do trono de Deus a preocupação de Jesus por mim e por você. Ele continua guardando a minha vida e ele continua guardando a sua vida. O interessante é saber que Jesus orou na oração sacerdotal de João 17, pelo colégio apostólico. E essa oração se estendeu ao pastor Cássio Campos no ano de 2025. Essa oração se estendeu ao Ramon Martim no ano de 2025. Essa oração se estendeu a Bianca Lourenço em 2025. Bom é sabermos que a oração sacerdotal, até hoje, ela está válida. Deus continua nos guardando, Deus continua nos protegendo, Deus continua zelando pela nossa alma, porque um dia Jesus intercedeu pelos discípulos e hoje intercede por nós junto a Deus Pai, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Que maravilha! Como é bom sabermos que nós somos cuidados pelo próprio Deus. Abra aqui um adendo, né, para dar bom dia para Bianca Lourenço, Deus abençoe. Raquel Félix, Deus abençoe. Continuamos orando pela irmã Francisca, tá bom? Em nome do Senhor. Então, amados, nós somos cuidados pelo próprio Deus. O mundo, ele pede proteção a A, a B. O mundo, querido, ele não está debaixo dessa oração de João 17. E nós vamos ver isso mais à frente. Mas você não precisa pedir proteção a B, a C, pular onda. Você não precisa entregar isso ou aquilo. Por quê? Porque um dia o próprio Jesus primeiro orou pelo colégio apostólico, né? Que na última ceia a gente descreve o colégio apostólico. Todos os apóstolos, menos o filho da perdição que se perdeu. E depois essa oração, ela continua válida para mim e para você. Então, Deus continua guardando a minha e a sua vida. Nós somos frutos da oração de Jesus. Oh, glória! Olha que coisa forte, gente. Você é fruto da oração de Jesus.
Nós somos frutos da oração. Se nós estamos de pé hoje, se o inimigo não conseguiu laçar nossa alma, mas como um pássaro que escapa do laço, nós saímos, nós somos fruto da oração de Jesus. Isso é coisa, querido, para você glorificar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus porque o Senhor cuida de nós. E glória a Deus porque nós somos frutos da oração de Jesus. E ainda vai dizer assim: e agora eu vou para junto de ti. E essas coisas eu digo enquanto estou no mundo, para que eles tenham dentro deles toda a minha alegria. Jesus ora, né? E ora na frente dos discípulos, para que os discípulos se sentissem o quê? Confortados. Para que os discípulos se sentissem protegidos. Que havesse alegria dentro do coração de Jesus, sabendo eles que eles não estavam só. Sabendo eles que eles não estavam órfãos. Mas o Senhor Jesus, além de orar por eles, estava enviando o Consolador. E ainda Jesus vai dizer: eu tenho dado a eles a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, e como eu não sou do mundo. Amados, o mundo sempre vai perseguir aqueles que não são dele. E quando eu digo mundo aqui, né, nós não somos ETs, né, mas é o sistema, o Deus deste século. Porque nós andamos na contramão do mundo. E todas as vezes que nós andamos na contramão do mundo, nós somos mal vistos. Todas as vezes que o mundo fala, isso aqui pode, e nós seguimos a palavra de Deus dizendo, isso não pode, nós vamos estar na contramão do mundo. Quando nós pregamos que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, nós estamos na contramão do mundo. Quando nós dizemos que Deus ama a pessoa gay, mas Deus abomina a prática, nós estamos indo na contramão do mundo. E a contramão do mundo vai fazer com que o mundo nos odeie. Por isso peçamos a graça do Senhor, para que a oração de Jesus continue nos guardando no dia de hoje. Peçamos a proteção de Jesus, para que possamos ser homens e mulheres, frutos da oração do próprio Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Vamos orar nessa manhã, amados. Vamos orar por todos os enfermos, vamos orar pela igreja do Senhor. Mas, amados, eu queria que você acrescentasse um pedido aí nas suas orações. Algo que tem me incomodado já há alguns dias. Deus abençoe, Fátima Zanon. Vamos orar, gente, pelas vítimas da guerra. Pelas vítimas da guerra na Ucrânia. Pelas vítimas da guerra em Gaza. Porque são pessoas que estão sofrendo tanto. Eu não aguento mais ouvir os relatos de guerra nos jornais. Nós temos guerra no Brasil, nós temos uma guerra instalada, uma guerra civil com o tráfico no Brasil. Mas quando eu olho aquelas pessoas lutando para pegar um pouquinho de angur, um pouquinho de comida, devassa o meu coração. Então eu peço a vocês que incluam, né, todas as vítimas de guerra, porque guerra é o que? Ambição dos grandes. Nenhum dos grandes, querido, é atingido na guerra, né? Você não vai ver o presidente sendo atingido na guerra, por mais que o país dele está destruído, ele está protegido, mas a gente vê crianças, senhoras, jovens perdendo a sua vida por causa da guerra.
Peçamos a misericórdia do Senhor Deus nessa manhã. Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, Deus, porque nós estamos aqui reunidos em Teu nome, começando o nosso dia. Pedimos ao Senhor um dia abençoado, pedimos ao Senhor um dia de proteção, aqueles que vão sair para trabalhar, aqueles que estão no meio do trajeto, aqueles que vão permanecer em casa, que a Tua mão de poder, Senhor, possa estar guardando e protegendo de todo mal. Nós pedimos ao Senhor nessa manhã que nos dê a graça de entendermos o Evangelho do dia. Agradecemos o Senhor porque o Senhor Jesus orou e se preocupou conosco. Nós somos fruto da oração sacerdotal. Nós somos cuidados pelo próprio Deus. Muito obrigado por essa verdade, Senhor, hoje dita e pregada. Que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando a nossa vida. Que o Senhor possa, nessa manhã, estar abençoando todos os nossos sonhos e projetos. Eu oro, Senhor Deus amado, por todos os enfermos. Eu oro pela igreja no mundo. Eu oro, Senhor, nessa manhã por todos aqueles que se recomendam às nossas orações. Eu oro nessa manhã, Senhor Deus amado, por todos aqueles que o nome está aqui no altar da capela. E eu te peço nessa manhã, alcança, Senhor. Alcança, Senhor Deus amado, nessa manhã com curas. Alcança nessa manhã com milagres. Alcança nessa manhã com salvação. Oro, Senhor Deus amado, pela vida da irmã Francisca. Oro pela vida da minha avó. Deus amado, pedindo ao Senhor que restabeleça o seu andar. Como o Senhor tem ministrado no meu coração, Senhor, a Tua palavra levanta e anda. Senhor Deus amado, restabelece a caminhada da Tua filha. Oro nessa manhã, Deus amado, de uma forma muito especial por todas as vítimas da guerra, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, pedindo ao Senhor que tenha compaixão daquele povo, lá, Deus, na Ucrânia, lá na faixa de Gaza, pedindo ao Senhor, Deus amado, que olhe com Teu olhar de misericórdia e compaixão. Talvez, Senhor, nós não podemos fazer muito daqui, mas, Senhor, nós podemos orar. E se existe uma coisa que ultrapassa territórios é a oração. Por isso nós oramos por eles nessa manhã. E nós queremos dizer diante do trono de Deus que eles não estão esquecidos em intercessão. E nós pedimos ao Senhor nessa manhã que use de misericórdia, Pai, para com a vida deles. Pai, eu oro, Senhor, nessa manhã, Deus, por tudo, Senhor, que tem afligido a nossa alma. Porque ao exemplo de Jesus, toda preocupação é colocada no Teu altar pela oração. Nos abençoe nessa manhã. São as ricas bênçãos que nós Te pedimos e as pedimos em nome de Jesus, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor, meu irmão e minha irmã. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Um santo dia para você. E nós voltamos sexta-feira com a graça de Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.